Estamos de volta com o Comitê de Imprensa. No primeiro bloco, nós conversamos, eu e Virginia Celli, sobre os assuntos que foram destaque nesta semana no noticiário. E agora, no segundo bloco, nós temos uma entrevista com o vereador Klaus Araújo. Com ele, nós vamos conversar a respeito de audiência pública proposta por ele para discutir a instituição de uma linha de ônibus de Natal até o Aeroporto Internacional Aloysio Alves. Também vamos conversar a respeito de mobilidade urbana e outros temas que vêm sido discutidos pelo vereador aqui na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador, ao nosso programa. Eu que agradeço, Flávio, Virginia, a oportunidade e mando um beijo e um abraço para todo mundo que está em casa. Vereador, o acesso ao Aeroporto Internacional Aloysio Alves, ele vem sendo sempre discutido na perspectiva de quem vai de carro ou que vai de táxi para o aeroporto. Não se tinha discutido ainda a questão de de uma linha de transporte público que leve o usuário que deseje ir assim até o aeroporto. O que motivou essa discussão proposta pelo senhor? Flávia, primeiro houve um prejuízo imenso para a cidade de Parnamirim quando se tirou de Parnamirim o aeroporto e se jogou para São Gonçalo. Ao apagar das luzes, a meu ver, se prometeu um planejamento e uma organização, inclusive muito emprego para esse novo aeroporto, que é um aeroporto inclusive de carga. E, na verdade, a gente vê hoje que não tem nenhum tipo, não tem sinalização, não tem iluminação pública e, principalmente, não tem transporte público, que é o mais importante. Hoje, para você sair de um ponto médio de Natal para o aeroporto, você gasta R$150 para ir e mais 150 para voltar. É um absurdo. Inclusive, nós já constatamos que tem um transporte hoje clandestino para o aeroporto. O DR tem que fazer essa fiscalização. Transporte público? Transporte público. Eu recebi ligações de funcionários do aeroporto que estão juntando 8, 10, estão pagando uma van para levá-los e para trazê-los. Os horários que eles trabalham muitas vezes é de madrugada, 3, 4 horas da manhã, como aconteceu agora, semana passada, onde as vans quebrou. As pessoas tiveram que chegar atrasadas, tiveram que pagar o táxi, são pessoas que ganham muito pouco. Então, o governo do estado, assim como a Prefeitura de São Gonçalo, de Natal, enfim, toda a região metropolitana já deveria ter pensado nisso. E a nossa audiência pública foi, Flávia e Virginia, para discutir essas alternativas. O ponto 1 foi que o DR estimule as prefeituras e cobre, de uma certa forma também, do poder público municipal ao redor da metropolitana, as saídas de transporte público. Não só o táxi, que é o que acontece hoje. E o nosso mandato, através da audiência pública, colocou uma segunda opção, que é a Lei 11.107, do Governo Federal 2005, de 6 de abril, que ela dá a oportunidade do consórcio público entre os municípios. O que é isso, Klaus? Qualquer município do Brasil, ele pode dizer, entre Natal, estou dando um exemplo, Natal e São Gonçalo. São Gonçalo pode dizer, eu autorizo a Prefeitura do Natal a criar uma linha de ônibus que entre na minha cidade para fazer tal rota, assim como Parnamirim, Macaíba, Extremóis. Então isso é importante, é um plano B que nós estamos dando oportunidade. Esteve aqui conosco a diretora do DR, Maria Eugênia, gostou da lei, ela não conhecia a lei, ficou de analisar com a assessoria jurídica e nós vamos nos reunir já semana que vem, junto com a comissão que foi criada aqui na audiência pública. Vieram para cá representantes de Parnamirim, de Macaíba, de Natal, de Extremóis, não veio de São Gonçalo, que é onde está o aeroporto. Como não veio, nós vamos lá, porque é importante para a cidade. Inclusive tem um viés, Flávio e Virginia, turístico. Sim. Hoje o turista, quando chega lá, ele tem que pagar um táxi. Teve um dos representantes do setor hoteleiro aqui na nossa audiência pública que disse, Klaus, hoje numa promoção você paga 80, 100 reais num avião para vir para Natal. Olha que coisa. E você paga 150 para ir, mais 150 para voltar de táxi. As pessoas estão deixando de vir a Natal, estão indo para João Pessoa, que é 25 reais o táxi. E como explicar também ao visitante que chega e que pergunta se tem um transporte público, um transporte de mar, para você não ter que pegar um transporte privado, e você dá a resposta que não tem essa opção, não existe na cidade, né? Como eu falei no início da nossa conversa, é uma falta de planejamento, Virginia. Em qualquer lugar do mundo, um aeroporto, e olha que nós só temos um para o estado todo. A gente não dá acesso a transporte público. Está se falando aí, Flávia e Virginia, da criação do hub da TAM, que seriam criados novos 10 mil empregos. Olha que coisa. Aumentaria o fluxo de pessoas nesse trajeto consideravelmente. Não, mas aí vai ter que, se Natal ganhar o hub, com certeza isso vai ser um ponto-chave que tem que se ter um transporte. Mas como é que você vai transportar essas pessoas, né, que vão trabalhar no aeroporto? Essa é uma das nossas preocupações. Mas dentro dessa situação toda, Virginia e Flávia, quem está nos assistindo em casa, você imagina, quando uma empresa privada ela cria um espaço como esse da Hub da TAM, ele vai dizer o quê? Ele vai querer que os empregos sejam colocados imediatamente.
porque não vai poder criar o hub e começar a contratar. A nossa preocupação é que o nosso... Já se prepare, né? Pronto. Antecipadamente. É isso que nós estamos. A audiência pública discutiu muito isso. A gente não pode esperar o hub ser criado para criar as linhas. Não. Tem que ser criadas as linhas primeiro, para que quando os empregos saiam, as pessoas tenham acesso de pelo menos entregar o currículo lá. Diz, olha, eu tenho um currículo preparado, eu quero participar dessa vaga. Hoje são 10 mil empregos. Vai ocupar o povo de Fortaleza, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo, para depois sobrar migalhas aqui para o povo do Rio Grande do Norte. É um absurdo. Então nós conversamos, inclusive estou também indo fazer uma visita à Assembleia Legislativa ao presidente Ezequiel, vou conversar com alguns deputados, para que também eles façam essa pressão, porque essa pressão não pode ser apenas nossa, tem que ser do Rio Grande do Norte. Se realmente, e espero que venha, que eu sou muito otimista, esses 10 mil empregos, que eles permaneçam, Virgínia e Flávia, com o nosso povo. Que ele pode até ter uma tarifa diferenciada devido à distância do aeroporto, né? Não é obrigado que tenha o mesmo preço da tarifa regular que circula hoje dentro dos bairros de Natal. Até porque vai ser uma linha intermunicipal, como já acontece hoje, por exemplo, linhas vindo de vários municípios do interior, principalmente aqui da região metropolitana, para Natal. Com certeza. E tem a questão turística. O turista que vem com a família, às vezes, ele não vem com essa condição financeira toda que as pessoas estão pensando. As pessoas estão pensando que turista todas as vezes vem com muito dinheiro. Isso é conversa. A gente que conhece quem trabalha no setor hoteleiro e turístico, Klaus, tem muitos turistas que vêm com dinheiro contado. Já vem com cartão de crédito, vem com tudo pago, vem com promoções. Essas pessoas não podem ficar à mercê de um táxi de 150 para voltar. É inadmissível. Então nós estamos também colocando essa situação para a região metropolitana. A partir de semana que vem vou peregrinar, vou em cada prefeitura aqui da região metropolitana, conversar com os prefeitos, explicar essa situação, porque eu acho que também não deve ser só criado por Natal, Flávio e Virgínia, mas por Macaíba, por Parnamirim, por Extremóis e São Gonçalo fazer esse cinturão com Natal. Porque isso dá mais oportunidade para o nosso povo. Fora o hub da TAM, Virgínia e Flávio, estão começando a se falar, e ao redor do aeroporto, a criar as prestadoras de serviços. São mais empregos. Porque durante muitos anos, quando se falou na efetivação desse aeroporto em São Gonçalo, se destacava muito isso, que aquele aeroporto não é um aeroporto comum, ele pretende ser um aeroporto cidade que vai criar exatamente essa estrutura no seu entorno. Então, quer dizer, é um aeroporto que vai trazer uma mudança radical para aquela região. Essa foi a justificativa quando se tirou de Parnamirim para São Gonçalo. Prejudicou uma cidade como Parnamirim, deu um prejuízo ao mercado lá. Você pode conversar com qualquer pessoa de Parnamirim, houve uma queda no faturamento, na qualidade de vida, inclusive, daquela cidade. Para São Gonçalo foi bom? Foi. Mas só que não há ordenamento e planejamento político e também de infraestrutura. Criou-se um monte, hoje se você for a São Gonçalo, tem muitos terrenos lá para alugar, para vender, ninguém sabe nem de quem é aquilo. E para onde vai aquilo? Então, se criou uma expectativa muito grande, eu acho que prometeu-se muito. E eu acho que isso é ruim para a política. Quando se promete muito e a gente sabe que na verdade não acontece. Agora tem uma outra promessa em vista, dita inclusive mostrada naqueles itens que diferenciam o Rio Grande do Norte dos outros estados que estão lutando pelo hub, que é o VLT, né, o transporte leve sobre trilhos, que sairia da Ribeira, uma linha que chegaria ao aeroporto Aloysio Alves. É outra coisa que a gente espera que se realize, né? Vocês sabem, e eu acho que se vocês não sabem, também vou dizer, vocês sabem que o VLT daqui de Natal, ele não funciona, né? Não funciona? Eu vou explicar por quê. Explique. Porque o VLT, para funcionar, ele tem que ter um alargamento maior das linhas, daquelas duas linhazinhas de trem. Sei. Sim. Trilhos. Dos trilhos. Do jeito que ele está ali, ele não funciona com o VLT. Ele não pode atingir a velocidade que o VLT normalmente faz, porque senão ele tomba. Então é uma Ferrari andando... igual um Fusquinha. Mais ou menos por aí. Então quem conhece mobilidade, assim, mas foi muito bom, disse que não tem zoa. Eu não fui, né? Não tem barulho. São vagões novos, conforto para o usuário é mais. Mas não é o VLT. O ideal, o modelo que não atinge a velocidade do VLT. Por quê? Porque é muito estreitinho entre as linhas. Para o VLT tem que ser mais lá, para poder dar a velocidade necessária para que o VLT... Com segurança. Seria outro transporte de massa importantíssimo para o aeroporto, Verdade, né? Com certeza. Mas a gente está brigando pelo menos pela linha. Pela linha. O nosso povo, pelo menos, ver se desses 10 mil empregos fica um pedaço, se Deus quiser. Olha, eu gosto muito de dizer, e a gente, inclusive, quando vinha para a entrevista aqui, a cidade do Natal, quem estuda tráfego, a probabilidade de 2025, ela dobre a sua quantidade de veículos transitando na cidade. Transitando na cidade. Olhe hoje como é que já está. Nós estamos em 2015, minha gente. Está bem pertinho. Quer dizer, se a Prefeitura do Natal, junto com o Governo do Estado, não fizerem uma manobra dentro de mobilidade urbana, quando eu falo mobilidade urbana, tem que se pensar em transporte público. Não pode querer resolver o problema da moto, do carro e esquecer o ônibus. Ou
o trem, o VLT. O problema que eu, na minha crítica construtiva, é porque eu acho que os governos, aí eu faço a crítica até para trás, se pensou muito em carros, pensou muito em motos e não se pensou em transporte público. Vai chegar um momento que nós vamos parar. Antigamente você tinha um problema de 6 horas da manhã, 7 horas e 6 horas da tarde, 18 horas. Hoje, praticamente em todos os horários de Natal você tem um fluxo de carro. Eu moro ali na entrada da cidade, ali em frente ao satélite. Você, quando vai de 5 horas da tarde, 5 e meia, você gasta 40 minutos a 1 hora para sair da cidade. Porque muita gente de Macaíba e de Parnamirim trabalha na cidade. Essa é uma outra perspectiva na discussão da mobilidade urbana, porque há muito tempo se discute a necessidade de uma integração maior das prefeituras municipais, desses municípios que estão aqui colados em Natal, e não é o que a gente vê. O aeroporto, voltando ao aeroporto, ele agudizou essa situação. Você vê hoje o tráfego em São Gonçalo e em Macaíba, provocando, principalmente em Macaíba, provocando sérios problemas para a população, tanto para quem vai fazendo esse caminho até o aeroporto, como para quem mora na cidade. Não há um planejamento pensando nesse fluxo de pessoas, a que você até se referiu, de pessoas que moram em Natal e trabalham no interior e que fazem esse trajeto diariamente. Olha, algumas pessoas não entendem assim, mas eu entendo que o transporte público ele é primordial para tudo. Porque se você for trabalhar, se você for estudar, o que você for fazer, você depende do transporte público. Em qualquer cidade que se pensou transporte público, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas costumam usar o transporte público com frequência. Mesmo quem tem carro, deixa o carro em casa e utiliza. Aqui ninguém tem. Tem mais a questão da segurança hoje em dia. É verdade. Porque hoje, pelo amor de Deus, quem é que vai ficar à noite numa parada de ônibus? O que a gente mais vê ultimamente é a notícia, e agora voltou essa semana com mais força, a notícia de assaltos, de arrastões feitos no transporte público da nossa cidade. Uma coisa que antigamente era interiorana, que chegou a Natal, e que está voltando agora, era dos pais ir buscar os filhos na parada de ônibus. Que antigamente não conhecia a cidade, o pai ia buscar a menina, ia buscar o rapazinho. Agora vai pela segurança. Vai pela segurança. Vereador, o senhor defende corredores exclusivos para ônibus na cidade? Eu acho que tem que se pensar numa saída, principalmente nas duas principais aqui, que é Prudente Moraes e Salgado Filho. Precisa ter uma mudança radical. Eu estou terminando esse ano não deu, porque nós tivemos muitas votações importantes na casa, mas a gente vai apresentar um projeto de mobilidade para a cidade. Vamos apresentar junto com o prefeito, para não pensar que é coisa daqui que é... Não, o prefeito está aqui um projeto que nós queremos Vocês irão entregar ao prefeito? Eu vou entregar ao prefeito, junto com a nossa assessoria. Prefeito, a nossa sugestão para o transporte da cidade é essa aqui. Eu acho que o prefeito Natal Carlos Eduardo já é prefeito pela 3ª vez. Junto ele e Vilma, são mais de 20 anos de administração. Eles precisam entender, foi dado um passo importante quando nós voltamos à licitação, mas eles precisam entender que precisa parar. Vamos parar agora aqui e vamos criar um comitê para analisar o trânsito de Natal. Está uma coisa fora do comum. Não tem mais condições. As pessoas que, inclusive, que vêm de fora para cá, dizem, rapaz, uma cidade tão pequena, tão bonita, era tão fácil de resolver isso aqui, que não é muito difícil de resolver o trânsito de Natal. Mas precisa ser resolvido agora. Não pode esperar daqui a 10 anos, quando a frota vai dobrar da cidade, para querer fazer essas engenharias, porque é engenharia. Vereador, vamos falar um pouquinho também sobre esse retorno dos trabalhos da Câmara Municipal, não é? O primeiro semestre foi praticamente todo tomado pelo debate em torno do transporte e da licitação. Como é que o senhor avalia agora a expectativa, qual a sua expectativa para esse segundo semestre aqui da Casa? Olha, a Casa trabalhou muito, a presidência da Casa foi importante, a presença física do presidente, junto com a bancada, tanto a bancada de oposição, situação, como os independentes, apresentaram emendas importantes. A gente, inclusive, foi para as extraordinárias, nós conseguimos terminá-la, foi uma coisa que vai ficar na história e que nós esperamos agora, depois que o prefeito sancionou agora, que a coisa ande de verdade, porque uma coisa no papel. Aí quem está em casa não aguenta mais isso. Tem que ver os efeitos do que foi aprovado aqui, né? Virgínia, que é uma jornalista muito experiente, aprova um monte de lei, né, Virgínia? Na hora H... Não se coloca em prática. O país é inclusive, conhecido como um país de que as leis elas ficam no papel. E quando o assunto é transporte coletivo, essa matéria é inédita, né? A gente vai ver uma licitação pela primeira vez na cidade, é isso que nós estamos todos torcendo para aqui. Por quê? Uma parte dos empresários acham que se pediu demais, está se questionando demais, está se colocando muita dificuldade. Eu acho que não. Eu acho que, assim, não pode ser tanto nem tão pouco. Eu acho que não existia. Quando não existe, você não tem parâmetro. A partir de agora terá um parâmetro. Mas se fala já que as empresas não vão participar, eu acho que vão.
Eu acredito que vão, porque o transporte público precisa existir. Hoje o negócio, é o negócio deles, né? É né? o negócio deles, é o que eles sabem fazer. Virgínia e Flávio, eu tenho certeza, se o transporte público de Natal tivesse qualidade, conforto para as pessoas, a gente pagaria um pouco mais caro e não teria esse problema de greve, de confusão. Não teria, porque você diz, poxa, está atendendo o que eu preciso. Mas como é que vai se fazer? Não tem uma parada de ônibus. Hoje, todas as paradas de ônibus praticamente não existem, que é o abrigo. A STTU está anunciando que vai fazer, não é, ações em todas as regiões da cidade para a instalação dos abrigos. E eu me recordo que há 12, 13 anos, como repórter, como jornalista, se discute muito isso e até hoje a gente não viu isso concretizar. Pronto, vocês estão falando o que eu vivo discutindo aqui na casa. A gente fala muito, vai quando, amigo? Isso parece aquela música, vai. A gente precisa que faça. Eu acho que o gestor, principalmente o executivo, ele precisa fazer mais e dizer menos. Acho que quem tem que dizer mais aqui são os vereadores, os deputados, tem que brigar, correr atrás. O prefeito, junto com os seus secretários, precisa fazer. Rapaz, fizemos. Ah, que legal, foi importante, fez aonde? E outra, olha que loucura, fizeram agora essa extração de transferência há algum tempo atrás. Tem a da Zona Norte e a da Zona Sul. A gente passa, tem 2, 3 pessoas dentro. É um elefante branco. Não se usa. O prefeito tem que rever aquilo ali. Eu não sou da bancada do prefeito, mas vivo mandando sugestão para ele. Abra aquilo para o povo. Rapaz, puxa as paradas, por exemplo, aquela do Natal Shopping ali, puxa o povo para lá, o povo fica lá embaixo, ficam 150 pessoas, já passei uma vez, fiquei contando assim no carro, mais de 100 pessoas, uma paradazinha com um abrigo que não cabia 10. Quer dizer, a gente está errado. Será que a gente está errado? Todo mundo está errado. Quem está certo é o pessoal da secretaria? Eu acho que não. Vereador, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Comitê de Imprensa. Eu que agradeço a todos vocês e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e espero ser convidado para a gente discutir mais. Eu gosto muito de falar. Com certeza. Muito obrigada, Virgínia, por participar mais uma vez do Comitê de Imprensa. Obrigada a vocês e foi um prazer, vereador. Obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo programa. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.